Olá, amigos do Diário do Iguaçu, do portal DI Regional. Hoje aqui no Talking DI, continuamos os nossos bate-papos a respeito das eleições de 2022. Hoje recebemos aqui o candidato ao Senado Federal pelo Estado de Santa Catarina, o Luiz Barbosa. Obrigado, seja bem-vindo. O Barbosa está acompanhado pelo primeiro suplente, né? Só explicando rapidamente, o candidato ao Senado tem sempre dois suplentes, né? Que são... Exato. Aqui está o Elon Rebelato, que é aqui de Chapecó, né? Uma pessoa que tem um bom trânsito aí no meio empresarial, no meio social também. E também o candidato a deputado federal, o Mark Carvalho, que também é aqui de Chapecó, está acompanhando a comitiva aqui. Obrigado, então, Luiz, obrigado pela sua visita. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista. Muito prazer, Bruno. Eu agradeço imensamente essa oportunidade, porque sempre quando nós a temos, nós nos lançamos a ela de braços abertos, porque é a nossa chance de sermos conhecidos. E você sabe que o motivo é sempre o mesmo. Nós não usamos dinheiro público, então o nosso acesso à população, nós mesmos nos impingimos, né? Impingimos. Quer dizer, a gente se obriga a fazer a política da maneira mais difícil possível, mas nós sabemos que é a maneira correta de fazê-la. Então, o Luiz Barbosa, né, que é oftalmologista, né? Sim. Foi já candidato na última eleição, foi vice-prefeito lá da cidade de Florianópolis, também já foi candidato a deputado federal. Queria que o senhor primeiro, antes da gente começar a entrevista em si, só fizesse uma breve apresentação aí da sua vida, né, para as pessoas se conhecerem também um pouco mais. Com muito prazer. Então, meu nome é Luiz Barbosa, né? Eu tenho aqui eu sou septuagenário, quer dizer, 70 anos de idade, muito bem vividos, porque eu comecei já na minha faculdade de medicina a trabalhar dando aulas para sustentar minha faculdade. E depois de formado, que eu fiz oftalmologia, sou oftalmologista há 45 anos. Trabalho nesse tempo todo e continuarei a trabalhar, porque eu não pretendo me aposentar. O trabalho é uma coisa que eu faço com muito gosto. Mas eu também empreendi muito durante a minha vida. Eu faço casas, eu fiz prédio, eu fiz escola, fiz um hospital do qual eu sou diretor, que é o Hospital da Visão Santa Catarina. E todos esses empreendimentos aí seria uma opção paralela à minha profissão de médico. Mas também eu me interesso muito por letras. Então eu sou ligado à Academia de Letras, eu tenho 8 livros. Já fui objeto de estudo pela própria academia, que fizeram um livro sobre a minha obra, o que me deixa muito honrado por isso. Mas também me dedico à música, gosto de tocar instrumentos, piano, violão, violino, essas coisas todas. Não sou profissional, sou amador, mas eu tenho meus CDs lá para me divertir também. Faço até música para desenho animado, sabe? Tem um desenho chamado Bubu e as Corujinhas, e que eu faço a música para esse desenho. As crianças conhecem, os adultos já não conhecem tanto. E gosto também de motociclismo, de aviação, enfim. Estudo logosofia há 34 anos, 35, já fui reitor da fundação, do Colégio Logosófico também, lá de Florianópolis. Então é uma vida que eu a enriqueci com muitas atividades, como se fossem várias vidas vividas numa vida só. E esse é um dos motivos de oferecer a minha experiência de vida, nessa altura da vida, à população catarinense, para representá-los no Senado Federal. Até porque a gente, quando fala em eleição geral, presta muita atenção na presidência, até depois governador. Deputado, de certo modo, é um ser mais próximo da comunidade, entre aspas. Então o cara até conhece, já define. E o senador é aquele que muitas vezes já é um político antigo, já teve outros mandatos. Sim. E acaba indo, né? E o senhor, como a gente citou aqui, tem uma vida social aí bastante intensa, profissional também, mas politicamente nunca exerceu um cargo público. Sim. Né? E a pergunta que a gente sempre faz para o candidato é: por que o senhor quer ser candidato, né, e quer ser senador por Santa Catarina? Porque sabe que o Senado agora passou também a ter essa visão, né? A população parece estar enxergando um pouco mais o trabalho. Sim. E só antes de o senhor responder, só para explicar rapidamente, né?
o senador ele representa o Estado, né, no Congresso Nacional, diferente do deputado representa a população, então tem essa diferenciação também. Por que o senhor quer ser senador? Exatamente. Cada estado tem 3 representantes, né? Então, o estado de São Paulo, daquele tamanho, tem 3. O estado do Amapá, com um número muito menor de senadores, elege um senador com direitos iguais. Por exemplo, aqui em Santa Catarina eu vou precisar de mais de 1 milhão de votos para ser senador. Lá no Amapá, os senadores de gestões passadas aí, que nem aquele que foi presidente do Congresso Nacional, que é o Alcolumbre, ele foi eleito com 100 mil votos. Menos do que o nosso Mark aqui vai necessitar para ser o nosso representante na Câmara Federal. Então é assim. Agora, por que ser senador, não é? Eu sempre fui político, na verdade. Eu sempre dirigi instituições, fui reitor de fundação, fui presidente da Associação Médica da Grande Florianópolis, mas um político não partidário. E eu observei que essa capacidade que eu formei durante a minha vida de conciliar psicologias diferentes para atingir sempre um objetivo comum, seria muito útil no Senado, principalmente agora que o Senado está pessimamente representado. Não só no estado de Santa Catarina, no Brasil em geral. E por que eu digo isso? O senador seria o senhor, aquela pessoa que tem experiência na vida para equilibrar as desavenças que acontecem no poder da nação. O Senado ele é responsável para fazer com que os pilares da nação fiquem ajustados. Os pilares são quais? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. São os 3 poderes da nação. E esses 3 poderes eles têm que se respeitar nos seus pesos e contrapesos. Quer dizer, quando um está invadindo a seara do outro, esse vai lá, o senador vai lá e fala, não pode. Quando um presidente exagera as suas funções, o senador vem aqui no Senado explicar por quê. E por que o Senado atual não está fazendo isso em relação, por exemplo, ao STF? Que todos nós que sabemos e observamos, o STF transformou-se num puxadinho de militância política. Hoje lá, os representantes que estão ali, com exceção de um que é juiz, que foi juiz, o restante nem sequer foram juízes. Muitos nem passaram na magistratura. São advogados que às vezes eram advogados até de partidos políticos, que foram colocados ali dentro para trabalhar na Constituição Federal, porque a função primeira do Senado é fazer com que todo mundo respeite a Constituição Federal, inclusive o próprio Senado. E o STF está transgredindo, invadindo o direito da população, entrando no WhatsApp de pessoas particulares, fazendo desmandos, bloqueando contas, de conversas de WhatsApp, de sinais de joinhas, apoio, não apoio. Isso não é a função do STF de jeito nenhum. Ou então de fazer invasões no executivo. Aí o senador tem que ir lá e falar, por que você está fazendo? Vem aqui no Senado, vamos conversar por isso, a respeito disso. E por que os senadores não fazem? Nós sabemos. Os senadores, por já terem passado político, geralmente, sim, eles fizeram lá alguns desmandos ao longo da sua carreira, ou até na vida civil, problemas criminais também, que são processos que são julgados nas instâncias inferiores e quando chega a ser político vai parando na instância superior, que é o STF, que é lá que os políticos são julgados. Aliás, é só lá. Os políticos devem ser julgados lá. Quem não tem foro privilegiado jamais deveria ser julgado lá, e o STF também está fazendo isso. São transgressões à Constituição. E por que os senadores, então, não se esbravejam, não se revoltam? Porque se o senador, são 81 senadores, somente 30 lá é que chamam os representantes do STF para arguições, para questionamentos. O resto fica quietinho. Esses que estão quietinhos estão com seus processos arquivados ali no STF. Quando eles querem se rebelar, eles falam, qual é o seu nome mesmo? Ah, é tal, deixa eu ver aqui o que você tem aqui conosco. E tem uns ali que estão... então a gaveta está cheia, aqui, né? E quando julgam, eles perdem mandato, perdem direitos, perdem dinheiro. Então, os senadores atuais, a enorme maioria está algemada pelo próprio passado.
É por isso que eu quero ser senador da República. Porque eu não tendo passado comprometedor, criminalmente, no aspecto civil, profissional, etc., eu estou em condições de ser livre para atuar no âmbito do Senado Federal. Santa Catarina vai se ver muito bem representada por um senador assim. Até, como o senhor citou, né, o Senado geralmente já tem ali vários mandatos, né, os senadores já tem um passado político, né? Sim. E o senhor não tem esse passado político, né? Mas, assim, sendo eleito senador, o que o senhor assim, avalia que pode ser feito, né? Para evitar ou coibir essa invasão que está tendo, de certo modo, de decisões judiciais do STF que parece que claramente estão passando do ponto, né, daquele limite que que eles estão passando do ponto que deveriam passar. E aí que é a função do Senado, né, do senador. O que o senhor pensa que pode ser feito para barrar isso, para coibir, enfim, para se solucionar essa questão? Olha, a grande oportunidade que a população tem está agora, dia 2 de outubro. Nós podemos renovar 1/3 do Senado. E quando eu estou nos debates com os demais senadores, quando eu olho para eles ali sentados ao meu redor, eu vejo ali em meio a um museu de pessoas que estão na política há 30, 40 anos até, que se propõem a resolver problemas que eles mesmos criaram e nunca resolveram e jamais resolverão. Estão lá usando o dinheiro público fartamente. Alguns pegam 2.700.000 do seu dinheiro, do seu e do meu, com esse fundão eleitoral. Viajam de avião, de helicóptero, ficam em hotéis, assessoria. Eu tenho andado nas estradas aqui do Oeste, principalmente agora que estou. As estradas estão um horror, é um descalabro, é uma ofensa ao catarinense produtor de riquezas. Uma ofensa. A gente furando pneu aí, porque eu venho com o meu carro, dirigindo. Agora estou dirigindo para os meus assessores. Quem dirige para mim está, de certa forma, impedido. Estou dirigindo o meu carro. Então, esses descalabros, essas ofensas que nós vemos aí, começam a ter raízes dentro da estrutura do governo, dos quais os senadores são responsáveis também. Então, um dos motivos de eu estar no Senado, e a população pode fazer isso, é trocar. É assim, que nem o Dário Berger, né, que está lá, ele já está lá há 8 anos e está querendo uma reeleição. Eu falei para ele, chega, sai, deixa a outra entrar, larga o osso. Não, que é um emprego. Então, se eu não ganhar a eleição, eu tenho 2 consultórios. Eu estou pagando o meu fixo normalmente. As minhas secretárias estão sem trabalhar lá praticamente. Eu continuo sendo um profissional autônomo. Se eu não ganhar a eleição, eu volto a trabalhar nas minhas atividades. Eles perdem o emprego se perderem a eleição. Então eles farão qualquer coisa para não perder a eleição. E se perderem, depois eles entram numa secretaria, numa assessoria. Eles não largam osso. Nós temos que acabar com o político profissional no Brasil. Temos que colocar, são profissionais bem-sucedidos, que nem o meu primeiro assistente, o primeiro suplente, que é o Erlon Rebelato, que é um profissional que já vive dele próprio, ele não precisa de nada. O Mark, que é um profissional que muito bem-sucedido também. Pessoas comuns. O Brasil precisa de pessoas comuns representando os cidadãos brasileiros. Eu poderei depois escorrer o que é que o senador novo, né, um senador com ideias novas, com boa disposição e desvinculado do seu passado, pode fazer por Santa Catarina, se você depois quiser saber também. Com certeza, até é exatamente isso que eu ia te perguntar agora. A gente sabe que, como foi citado, né, o senador tem essa função de representar o Estado lá no Congresso, tem que ter essa relação com os outros poderes, né, principalmente o Executivo, também na questão até de emendas, verbas e tal, e também tem que ter essa relação próxima com o governador, né, também para fazer esse meio campo, digamos, entre Brasília e o Estado. Daí, o senhor eleito senador, como que vai trabalhar nisso e nas bandeiras também, né? Ô Bruno, uma das coisas que vou trabalhar muito é para que o senador, para que o governador não precise mais do senador para conduzir o seu Estado. Existe um vício hoje na política brasileira, causada pela maneira da política se desenvolver, em que os governadores
eles vão implorar reverbas no governo federal de um dinheiro que já é do governador. Como é que é isso? Então, uma das propostas minhas, e que eu pretendo lutar muito para implementá-las, é uma revisão urgente do chamado Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É assim, Santa Catarina é um dos estados, na sua proporção, na sua dimensão, é um dos estados que mais produz para a nação brasileira. Nós produzimos uma enormidade aqui. Só que dessas riquezas que produzimos, dos impostos que pagamos, que são colocados lá no Tesouro Nacional, de cada R$100 que o catarinense dá para o governo, ele recebe de volta R$20. Nós recebemos uma proporção de 20% do que nós produzimos para a nação. Esses outros 80% aí que existem, que são nossos, é para que as estradas não fiquem como estão, para que a segurança não fique como está, para que a educação não fique como está. Aí o governador vai lá, por favor, presidente, nos dê um dinheiro, uma verbinha, então te dou, mas você fica me devendo favores políticos. Por favor, deputado, uma emenda parlamentar para me dar um dinheirinho aqui, o deputado dá e fica devendo favor. Temos que acabar com essa... É uma ofensa ao produtor de riqueza, é um tapa na cara do cidadão produtor de riquezas. Nós temos que reforçar o chamado federalismo, fazer com que o Estado tenha maior autonomia e maior ingerência na riqueza que ele produz. Temos que fazer como faz, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Cada estado tem a sua autonomia, tem estados que colocam pena de morte, outros que não, outros colocam mais impostos e outros não, outro é mais livre, outro é mais... Cada estado sabe o que é o que o cidadão lá no município da sua região precisa. As soluções de Santa Catarina não são as mesmas de Sergipe, Alagoas, Ceará. São mundos, às vezes... Cada um tem uma realidade, né? E, no entanto, são tratados como iguais, sim, né, pela nação. E nós estamos cansados, o Sul, produtor de riquezas, de manter... Nós damos 100%, recebemos 20%, e há estados que recebem 300%, 400% a mais do que colaboram para o fundo do cofre da nação. E nós sabemos também que esses estados que são pobres, lá geralmente Norte e Nordeste, que nós conhecemos bem, são conduzidos por oligarquias antigas, que coordenam aquela maneira de se mover naquele estado, e o dinheiro chega lá e fica nas mesmas estruturas e acaba indo para os mesmos lugares, e vocês sabem o que eu quero dizer, onde é que vai terminar esse dinheiro. Então nós temos que instituir no Brasil o quarto poder. O pessoal se assusta, mas são 3 poderes, né? Esse sistema que Montesquieu elaborou na sua concepção republicana, ele pode ser aperfeiçoado, sim. Um edifício com 4 pilares é muito melhor do que um edifício com 3 pilares. Então, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo e o federalismo, dando à nação um poder a mais que poderia fazer o Brasil, que chama-se República Federativa do Brasil. Inclusive, né? Só que não somos uma federação, a gente é República de Brasília do Brasil, é tudo de Brasília. Então nós queremos menos Brasília e mais Brasil. É assim, essa questão do Pacto Federativo, como o senhor citou, né, é uma pauta que já vem também de muito tempo. Muito tempo não, mas já vem de algum tempo, né? Sim. O senhor acredita que isso possa avançar no Congresso? Porque, como o senhor citou, no Nordeste tem aquele político de carreira, não só no Nordeste, né, mas lá é mais clássico esse Sim. modelo de... Então, eles, obviamente, não têm interesse de que aconteça esse pacto, né? E o senhor no Senado lá, como é que o senhor enxerga isso, ou no Congresso, de modo geral, né? Com a Câmara dos Deputados, tem ânimo para que isso avance? O Brasil está desenhado para pertencer às oligarquias, né? E essas oligarquias elas foram mais mantidas, na minha percepção, nesses estados onde poucos mandam muito. E esses poucos que mandam muito, eles se organizam, como eu acabei de dizer, esse Alcolumbre foi eleito com 100 mil votos, o outro lá, o Randolph,
foi eleito com 200 mil votos. Então eles colocam, o Sarney, numa época, foi eleito também pelo Amapá. Eles têm tudo cadastrado ali, a maneira de fazer as suas composições de Senado. E como os Senados, uma vez no Senado, passam a ter os mesmos direitos, eles vão coordenando aquela situação. Porém, na Câmara Menor, que é a Câmara Federal, dos deputados federais, que o Mark vai integrar daqui a pouco, ali não. Ali representa-se a população brasileira. Então nós temos que mudar a estrutura do governo brasileiro. E quem vai mudar isso é o cidadão, é o senhor que está nos escutando aí na sua casa. Somos nós que temos a arma mais poderosa, revolucionária, que é capaz de fazer as mudanças que todos queremos. Qual é essa arma? O voto. É o voto consciente. É aquele voto que ele será colocado na urna de uma maneira esclarecida. Mudemos os deputados farão as leis, e lá no Senado vai ter que ser alguém que leve isso adiante e que mostre para a população o que nós aqui do Partido Novo estamos fazendo. Por exemplo, nós não usamos dinheiro público e damos exemplo com isso e insistimos nisso. E agora os candidatos, os outros, já estão ficando constrangidos de admitir. Eles usam. Não concordo tal, mas põe no bolso ali. Mas a população está vendo. E toda vez que eu posso, eu falo para a população, eleitores, não votem quem usa dinheiro público. Já é um bom começo. Porque quem usa do dinheiro público precisa desse sistema para sobreviver. E nós temos que acabar com o sistema. E quem acaba com o sistema somos nós. Doutor Luiz, a gente faz as reportagens aí sobre os candidatos, né? No estado até teve 11 inscritos, mas uma desistiu, então são 10, né? Se não aconteceu nada de novo aí. 10 candidaturas ao Senado. A gente tem candidatos tradicionais, digamos assim, né? Que já foram candidatos, já são. O senhor vem aí, nunca teve mandato, né? Como que o senhor está vendo essa disputa, né? Com 10 candidatos, com outros nomes que já são políticos tradicionais, tem gente também que é nova, né? Tem uns candidatos que são mais novos ali, nunca também concorreram, o senhor nunca exerceu cargo público. Como é que o senhor tá enxergando essa eleição, né? E o Senado também não tem segundo turno, né? Não. Se decide agora dia 2 de outubro. Como é que o senhor tá analisando esse cenário eleitoral aí? O melhor caminho entre dois pontos, se for num processo matemático, a gente diz que é a reta. É o caminho melhor, porque é mais curto, tal, não sei o quê. O melhor caminho entre dois pontos na política, do que eu gostaria que fosse, é um caminho que tem muitas variáveis. E dentre eles, existe o melhor caminho, que é o caminho certo, o caminho correto. Esse caminho correto nos exige certos sacrifícios. Então eu estou ali lutando por uma dificuldade que eu mesmo me impus para dar o exemplo. Exemplo para mim? Não. Exemplo para as futuras gerações. Nós temos que criar referências. Já tentaram me convencer, até numa atividade com advogados ilustres, que nós fomos visitá-los, numa cidade aqui de Santa Catarina, que lá um brilhante advogado falou: doutor, data vênia, eu quero convencê-lo a usar o dinheiro público para o senhor fazer uma confrontação mais justa. Porque o senhor está lutando contra esses senadores com a mão amarrada nas costas porque o senhor mesmo colocou essa algema. Solte essa algema e vá brigar com eles, de igualdade de condições, pegue o dinheiro público, leve a sua mensagem. Depois que levar a mensagem, aí o senhor não usa mais. E dá o exemplo, baixa uma portaria, tal, não sei o quê, uma emenda, e acaba com isso. Vai acabar, né? Eu falei data vênia, já que era um advogado também. Eu falei o seguinte: o mecanismo político atual, ele é perverso, ele é danoso, ele é imoral, ele é movido por pessoas que não chegam a nem ser imorais, chegam a ser até amorais. Eles vivem disso. Eles precisam das dificuldades. Eles não têm pudores em pegar o seu dinheiro, o dele, botar no bolso e fazer essas coisas que nós vemos aí. E uma estratégia deles anularem as pessoas que querem acabar com isso é convencê-las a, num certo momento, fazer o que eles fazem. A hora que eu usar um tostão do dinheiro público,
o meu discurso perde a força. É que nem cortar o cabelo do Sansão. É aquele momento que eles querem. Acabou de fazer isso, eu sou igual a eles também. Então eu falei para o advogado, fazer certo da maneira errada deixa de ser certo. Eu tenho que fazer certo da maneira certa. Certo da maneira certa. E eu só consigo fazer isso porque eu sou um cidadão comum que não precisa da política para viver. Eu estou entrando na política com uma aspiração humanitária. É para deixar exemplos para os meus filhos, 3 filhos, exemplos para os meus 4 netos, deixar referências para a população que nos escuta, saber que existem pessoas sérias que querem fazer as coisas da maneira correta. E isso nos provoca dificuldades? Sim. O Davi era pequeno, mas ele venceu o Golias. O número aqui meu, isso aqui não me remete ao Leônidas, né? O Leônidas, para quem gosta de história lá de Esparta, ele tinha 300 espartanos. Lutou contra milhares e milhares de persas, que eu compararia com os políticos, comandados por um careca lá, que era Xerxes, né? Que a gente pode pegar outro careca e botar no lugar aí, que são pessoas que estão querendo acabar com esses 300 espartanos. Mas o Esparta, ele lutou lá na guerra de Esparta com hombridade, porque os 300 eram poucos, mas tinham honra, tinham princípios, tinham valores, lutaram bravamente e, na sua medida, venceram até essa guerra. Então, doutor Luiz, a gente está indo para o encerramento aqui da entrevista. Antes do encerramento, só queria que o senhor fizesse, então, né, uma consideração final, se o senhor pode pedir voto, né? O período eleitoral pode, né? Pode, né? Que é tanto tempo de período pré-eleitoral que o período eleitoral também é tão curto, né? Sim. Que eu até avalio que isso geralmente favorece quem já tem mandatos, quem já tem cargos ou quem já foi, né? Isso. Para um candidato que é a primeira vez ou que está começando agora, às vezes esse período tão curto às vezes não consegue dar tempo, né, dele chegar. Mas então fique à vontade, né? Pode fazer essas considerações. Muito obrigado, Bruno. Olha, a estrutura política atual tem muitos recursos para manter-se dentro do poder. Um deles é esse que você acabou de manifestar. Fazer com que a eleição seja curta, que as pessoas que não são conhecidas como eu continuem não sendo conhecidas, porque o tempo curto não permite que ele expanda. E outra falácia, outra mentira, outro escárnio que eles nos atiram na cara é que o dinheiro do fundo eleitoral é para favorecer quem entra na política, que não tenha recursos. Mentira! Isso é uma grande mentira. Porque esse dinheiro fica com os donos dos partidos. Tem partidos que chegaram a ganhar 1 bilhão e tanto, só um partido, 1 bilhão e tanto de reais, eles ficam sentados em cima do dinheiro e dizendo quem é que vai ser eleito, quem que não vai ser eleito, para quem vai dar dinheiro. É a mulher do governador? Dá não sei quantos, 500 milhões para ela. É amigo dele, aquele deputado? Dá lá 300 milhões para eles. Então, senhores, não se iludam. São mentirosos. A política atual mente para todos nós. Reduz o tempo para a divulgação dos novos, pega o dinheiro e elege os mesmos. E nós aqui estamos representando o cidadão comum, e se o senhor, a senhora, vocês estiverem identificados com o nosso discurso, saibam que nós somos da sociedade civil, somos iguais a vocês que estão se levantando a bandeira da decência. Ajude-nos a propagar essa novidade que o novo traz, que é a decência implementada na política, colocar a vergonha para atuar. Então entre, levante as nossas bandeiras, entre no nas nossas redes sociais. O meu nome é Luiz Barbosa com Z, Luiz com Z, Barbosa com Z, Novo. Luiz Barbosa Novo. Olhou lá no Instagram, gostou? Divulgue, passe adiante. A nossa arma somos nós que as temos em mãos, que são as redes sociais. E tenho certeza absoluta que eu organizei a minha vida, eu arrumei a minha vida para entrar na política. Eu não estou entrando na política para arrumar a minha vida. Não são que nem eles que estão lá loucos para ganhar de novo, para não perder emprego. Eu tenho meu trabalho. Eu tenho a minha condição profissional, familiar, econômica estabilizada. Estou aqui com um afã,
com o desejo de oferecer uma colaboração mesmo, como se fosse uma missão de ajuda às futuras gerações. Esse é o meu maior prêmio que eu gostaria de receber, me aplicando dentro da política. Lutar para que as gerações futuras tenham um mundo melhor. É isso. Meu nome é Luiz Barbosa e meu número é 300. Espero vocês na urna, juntamente com o Mark, que está aqui, com o seu número aí, 3008. É isso aí. Ele será muito importante dentro do Congresso Nacional para que nós consigamos mudar as leis, jogar muitas leis no lixo que não servem para nada e deixar o país mais ágil, mais seguro, mais culto, com mais segurança, com mais educação. É isso. Obrigado, então. Obrigado ao candidato Luiz Barbosa, né, candidato ao Senado, acompanhado do Elon Rebelato, primeiro suplente, né, e também do Mark Carvalho, candidato a deputado federal. Os dois, tanto o Elon quanto o Mark, são aqui de Chapecó, né, então também... Com muito orgulho. Isso. Então, obrigado novamente ao Luiz Barbosa, obrigado também a todos, até o próximo Talking Day.